Boa noite. Bem-vindos a mais um direto da apresentação dos produtores que vão estar presentes no Enófilo Wine Fest 2021 Porto, evento que decorre no próximo dia 20 de novembro, das 15 às 20, no Hotel Crown Plaza, na Avenida da Boa Vista, no Porto. Evento de prova que reúne mais de 35 produtores nacionais, sobretudo de pequena e média dimensão, que representam um pouco do melhor que se faz neste país. Hoje vamos estar à conversa com o Paulo Ramos, da Quinta de Passos, uma presença habitual no Enófilo Wine Fest, e que vamos aqui partilhar uma conversa sobre os seus vinhos e a sua quinta. Qualquer momento teremos o Paulo aqui connosco. E já cá está ele. Olá, Luís, tudo bem? Olá, Paulo. Boa noite, bem-vindo. Ouvem bem, espero eu. Perfeitamente, espero que tu também. Estás a ouvir bem? Estou com um bocadinho de cortes, não sei se me estão a ouvir bem. Eu ouço bem, estou a ouvir bem. Pronto, ótimo, está bem, Bom. eu agora também. Excelente. Foi só o aquecimento, ainda estava frio. Bem-vindo. Obrigado por estares aqui connosco e partilhares um pouco do teu tempo, para nos contares a tua história e a história dos teus vinhos. Seguindo o roteiro que temos feito nestas sessões de apresentação, pedia-te que começássemos a falar um pouco da história da Quinta de Passos. Eu sei que é longa, vamos tentar ir ao essencial e aos pontos principais. Depois falarmos um pouco do lugar, neste caso dos lugares, é mais do que um. Vermos com isso depois também as questões das castas, dos terroirs, para podermos falar dos vinhos. Paulo, estamos aqui com algumas dificuldades de ligação. Tento esperar só um momento para que o Paulo retorne à nossa conversa. E podermos então conversar um pouco sobre a história e os vinhos da Quinta de Passos. Vamos aguardar um pouco, a ligação caiu. Quinta de Passos é um produtor da região dos vinhos verdes, já com bastante história, com um portfólio bastante interessante, alargado e diferenciado. Vamos hoje falar com o Paulo, que é o produtor, para sabermos um pouco mais da história desta casa, do terroir, neste caso dos terroirs, porque até é mais do que uma localização, sabermos um pouco mais sobre os seus vinhos e termos a antevisão dos vinhos que vão estar à prova no próximo dia 20 de novembro, no Enófilo Wine Fest 2021 Porto. Com certeza haverão novidades, talvez algumas curiosidades, e vamos aguardar então aqui um pouco pelo Paulo para saber que novidades é que ele nos traz. Já temos aqui novamente o pedido para entrar. Vamos ver se desta conseguimos manter a ligação e dar início então a esta conversa. Paulo? Sim, isso foi só para criar suspense. A rede, entretanto, caiu e acabou net. por cair mesmo a ligação. Estás-me a ouvir, Luís? Estou-te a ouvir com algumas interferências, a ligação não está nas melhores condições. Se tiveres algum local com rede mais forte... Pois, então espera aí que eu vou tentar ir para uma zona com um bocadinho mais de rede. Não sei, agora estás a me ouvir melhor ou não? Neste momento está bom. Então, estava-te a dizer, fazendo o habitual, falámos um pouco da história, que eu sei que é longa, mas indo aqui ao essencial da história da Quinta de Passos. Depois falámos um pouco do terroir. Sim, eu essa parte ainda ouvi. Sim, senhor. E depois terminar com a antevisão dos vinhos que estarão à prova no próximo dia 20 de novembro no Porto. Sem mais demoras, Paulo, conta-nos um pouco da história da Quinta de Passos. Pronto, a história é longa, era o que eu estava a dizer, a minha vida nem conta com 10% da história toda, tentando resumir o mais possível, até porque algumas coisas nós temos vindo a descobrir, uma perspectiva de alguma investigação histórica e arqueológica,
nós sabemos que nos inícios do século XVI éramos fornecedores da Ordem de Malta. Soubemos disso porque há uma referência ou uma reclamação por um ano, um dos meus antepassados, não lhes ter entregue vinho, e pelo visto o vinho era apreciado pelos cavaleiros da Ordem de Malta. E por isso nós sabemos que fazemos vinho mais ou menos desde então, embora digamos, os registros sejam escassos, depois volta a aparecer no século XVIII e depois também no século XIX algumas referências. No século XIX, meu quarto avô parece que era um apaixonado pelo vinho, mandou o vinho para um concurso internacional dos Estados Unidos, que temos um prémio já em 1876, no internacional. Ainda não havia vinho verde, pelo menos não havia DOC vinho verde, e era alguém que gostava de experimentar. Estamos a ouvir novamente com interferências, Paulo. Sim. Então, é que eu agora estou a ouvir bem. E agora? Neste momento está estável. Está desde a primeira referência ao Prémio Internacional, 1876. 1976. Depois, esse meu quarto avô gostava de fazer experiências, expandiu a adega, comprou uma série de terrenos aparentes, plantou vinhas, etc. E isto foi continuando a desenrolar-se, e eu praticamente nasci no meio de adegas e de vinhas, e por isso habituei-me desde muito cedo àquele cheiro da adega, de primeiro ver as vindimas, depois ter que participar nelas, mesmo que não quisesse, e por isso é uma daquelas coisas que não se escolhe. No fundo, foi uma herança e que está um bocadinho enraizada no sangue. Eu já sou a 15ª geração, a 16ª também já ajuda. Vamos ver se aparecem no enófilo para ajudar também, que seria bom. E no fundo, a Quinta de Passos tem essa tradição. Será uma das mais antigas na região, pelo menos que tem registros históricos e que se mantém na mesma família, e daí talvez uma abordagem que eu tenha, um bocadinho tentar recuperar como é que as coisas eram feitas antes de um certo paradigma. Na região existiam dois perfis de vinhos. Havia o vinho verde, muitas vezes de enforcado, e havia o que se chamava o vinho dos senhores, que eram vinhos, por exemplo, também feitos nos mosteiros, de vinhas mais baixas, e que teriam maior graduação alcoólica e que seriam, no fundo, bastante diferentes do que depois acabou por ser um bocadinho o paradigma da região, que é jovem, leve e fresco, do qual nós andamos um bocadinho a fugir e a tentar mostrar que a região consegue fazer vinhos com um apelo bastante diferente, mais estrutura, mais álcool, e sobretudo, com um potencial de guarda. Isto quando nós constituímos depois uma empresa comercial, meu pai, em 1993, meu pai começou a plantar vinhas em 76, isto aqui se passa lá da minha mãe, mas o meu pai tem sido o grande impulsionador, e a partir daí começou-se sempre a plantar vinhas, ainda numa lógica de entrega em adega, venda em granel, e depois em 93, para fazer uma longa história curta, constituímos uma sociedade e passamos a própria. E, no fundo, tentando resumir muito, foi este o nosso percurso. Boa. Portanto, pode-se dizer que desde 93 com vinhos próprios, não é? Sim. O que acontecia antes disso é que, por exemplo, era engraçado, nos meados do século XX, vendia-se vinho, podia-se vender vinho sem rótulo, e o granel, no fundo, e eram vendidos, por exemplo, na Lusitânia de Braga, acho que por serem menos agressivos, enfim,
bocado na perspectiva de não ter uma acidez tão acentuada, eram servidas em chávenas de chá às senhoras. Por isso, quando elas pediam chá frio, isto é antes da Lipton ter descoberto que nós gostávamos muito de iced tea, as senhoras em Braga, quando pediam um chá frio, um chá gelado, era o nome código para pedirem vinho branco bebido em taça de chá. E um dos que era servido, nessa altura, era o nosso vinho. Por isso já tinha Muito bem. algumas características que agradavam a esse segmento especial de mercado. Isso é delicioso. Com certeza muitas histórias que se foram acumulando ao longo do tempo e que poderíamos estar agora aqui a partilhar. Fala-nos um pouco do vosso lugar, aliás, dos vossos lugares, que é mais do que um. Pois, porque no meio disto tudo, depois cruza-se, isto é de um lado da minha família, que depois acabam por ficar herdeiros de uma quinta em Monção, também ela muito antiga, desde o século XIV que existe, e que também tem, por coincidência, o prémio mais antigo da sua região de Monção-Melgaço, internacional, na Alemanha, 1888, em Berlim, e que, no fundo, foi o meu tio-avô, o meu padrinho, que foi um bocadinho quem foi, aglutinou isso tudo, e que ficou herdeiro quer da Quinta de Passos, quer da Casa de Capitão Mor, e que se dedicou sempre ao vinho, e que, no fundo, acaba por sermos um produtor, viticultor, engarrafador, como se diz agora, que está em duas das sub-regiões do vinho verde com produção própria. Em Barcelos, nós temos duas vinhas, em dois locais, neste momento, na Quinta de Passos, com solo granítico, do granito típico desta sub-região do Cava, que é o granito amarelo ou branco, muito rico em quartzo e digamos, em degradação, por isso quase um franco arenoso, não será propriamente, depende um bocadinho dos locais, e temos depois, isto na zona sul do Cávado, na zona norte do Cávado, caminho de Ponte Lima, temos o que são hoje em dia as vinhas mais antigas, porque foram plantadas pelo meu pai em finais dos anos 80, meados finais dos anos 80, de onde fazemos as reservas agora, não é? Que são vinhas com uma condução um pouco diferente, que isso também é um aspecto importante, não é só o solo, e que nós também temos nas antigas de Monção, que é o cordão descendente, ou seja, é uma vinha mais alta, cerca de 1,70 m, 1,80 m, e que depois o cordão e acompanha, no fundo, ali o sistema de condução, e que faz com que os vinhos vão tendo um bocadinho mais de acidez natural, e sobretudo em vinhas velhas, isso alia-se também Estamos novamente com algumas interferências. Maior álcool. Sim, voltaram as interferências. Não estamos a conseguir ouvir. Estavas a falar. Espera aí, que eu vou para outro sítio, a ver se agora melhora. Ora, só um segundo. Estavas agora a começar a falar da parte das vinhas mais velhas e começou a haver muitas interferências. Sim, isso é o facto das vinhas serem velhas que cria interferências. Só um segundo. Não estão ainda habituadas a estas novas tecnologias e aos diretos no Instagram. Sim, isto muito bem. E voltamos. Espero que agora esteja pronto. Peço desculpa. Sem problema. Por esta interrupção, o programa já segue dentro de momentos, mas ouvia sempre. Ainda és muito novo, Luís. Eu ouvi isso muitas vezes. Muito bem. Pronto, então estava a dizer que é nessa vinha. Estavas agora mais a norte. Exatamente. Que é
na freguesia da Silva, por isso na parte mais a norte de Barcelos, onde temos as vinhas mais antigas, por isso onde temos também um sistema de condução diferente, de cordão descendente, mais altas um bocadinho, 1,70 m, uma parte das mais antigas, e vamos ensaiando e fomos ensaiando diferentes sistemas de condução. Depois, em Monção, é um território completamente diferente, onde também começamos a plantar vinha no final dos anos 80, princípios dos anos 90, também inicialmente com esse sistema, e é daí, por exemplo, que fazemos o Casa de Capitão Mor Reserva, e o solo de Calhau Rolado, que é um dos vários solos que nós temos em Monção Melgaço, que tem, para além de ser uma sub-região, já por si só um pouco distinta de quem trabalha, por exemplo, no Cávado, e mesmo dentro do Cávado temos algumas diferenças entre o que é a zona mais costeira e a zona mais interior. Mesmo na sub-região de Monção Melgaço nós temos um conjunto e uma variedade de solos francamente diferente entre si, e entre os quais está este terroir específico onde nós estamos, que é o do Calhau Rolado, com todas as suas especificidades que tem. É um solo extremamente difícil e duro de trabalhar, que obriga muito a videira a lutar para ir buscar nutrientes. No início tem sempre um arranque bastante difícil e no fundo leva tempo até atingir um bom estado de desenvolvimento, mas a partir daí dá resultados francamente interessantes, e sobretudo para quem quer fazer alvarinhos mais numa vertente mineral e não tão frutada, mas no fundo muito mais nessa perspectiva. Por isso, ali realmente é um solo difícil, mas também em Barcelos é um solo que tende muito à compactação, não é? Por isso há também ali uma certa luta da videira com o terreno, que é sempre uma coisa interessante. Temos sempre, quando fazemos plantação, um número significativo de videiras que não resistem e que vão ter que ser replantadas passado 1, 2 anos, porque exatamente só algumas é que conseguem sobreviver dentro destas condições. Pronto, e são estes 2 terroirs que a gente trabalha com as suas diferenças, que são enormes. Para quem trabalha numa, e eu estava mais inicialmente em miúdo habituado a trabalhar na de Barcelos, Monção é uma coisa completamente diferente. Também tem muito a ver com a casta, com a sua muito menor produtividade, a sua muito maior resistência às doenças, que a estão a tornar uma casta tão interessante noutros países, como em Bordeaux, que é o caso do Alvarinho. Mas fala-nos um pouco então das castas, e se calhar a começar já pelo Alvarinho, já estavas a introduzi-lo. Pronto, em Monção, neste momento, temos exclusivamente Alvarinho. Já tivemos outras castas. É interessante que agora esteja a haver recuperação do Alvarilhão, no fundo do Braselho, também do Pedral. Já tivemos isso numa altura em que, infelizmente, não era nada valorizada, e na altura o meu pai optou por replantar tudo em Alvarinho, não é? Por isso temos ali cerca de 9,5 hectares apenas com a casta Alvarinho, e no fundo num terreno onde nós vamos ter algumas diferenças, não só por causa da idade e do sistema de condução, mas também por causa de diferentes inclinações e exposições que à partida nunca acharíamos que fossem tão acentuadas. E num ano como este foi engraçado ver como é que nós conseguimos ir buscar algumas uvas com mais álcool, algumas zonas, e há outras zonas que, por exemplo, tradicionalmente teríamos uva com mais álcool. Neste ano, que foi um ano bastante atípico, isso não aconteceu. Em Barcelos já temos uma enorme variedade
E temos, em grande maioria, loureiro, que é uma casta que durante muito tempo foi um bocado negligenciada em termos do que seria uma casta para ter uma capacidade de guarda e longevidade. Nós próprios tivemos algumas reservas em relação a isso, até conseguir afinar e perceber e ter as vinhas também com uma idade suficiente para produzirem uva que tivesse essas características e também perceber um bocadinho como é que isso seria feito para fazerem monocasta. Os monocastas de loureiro na história da região são muito recentes. Aliás, apenas o Alvarinho é que era feito em monocasta. Todos os outros vinhos da região, dos vinhos verdes ou do vinho, como queiram chamar, eram blends. Eram blends exatamente para, no fundo, ir buscar um bocadinho de cada uma das castas e tentar equilibrar com diferentes características. Quando começam a surgir os loureiros, foi realmente interessante ver o que é que se poderia ter daí. Nós, por acaso, logo apostamos numa outra casta, finais dos anos 90, lançamos em 99, um arinto feito em madeira, estagiado, fermentado, estagiado em madeira, com batonagem, um bocado feito à moda mais de Borgonha, e que queria ser um não verde, no fundo, muito próximo do que seriam alguns vinhos que eu ainda vi na minha não vou dizer a partir de que idade, se calhar, está muita gente a ver e podem nos denunciar muitos hábitos. O início da vida adulta, pronto. Exatamente, pois um bocadinho antes, mas pronto. Mas fui educado a beber vinho, que é uma coisa que é importante. E saber beber e beber com respeito, percebermos o que é o consumo de uma bebida alcoólica. Pronto, o Arinto foi a primeira monocasta, para além do Alvarinho em Monção, mas falando agora de Barcelos, que nós apostamos, que eu apostei, é um projeto um bocadinho pessoal. Antes disso, em 96, criei um blend que toda a gente dizia, não faça isso, não tem nada, não faz sentido estar a misturar essas duas castas, que era o Alvarinho e o Loureiro. Ainda fazemos, Alvarinho de Monção, Loureiro de Barcelos, e depois, mais tarde, voltei a reconstituir o que era o blend tradicional da casa, que tinha uma casta que na altura não se falava muito, que é até a casta branca mais plantada em todo o país, que é o Fernão Pires. E que no fundo nós tínhamos ali uma vinha, o nosso vinho tradicional era um blend de Alvarinho, de Loureiro, não tinha trajadura, é engraçado, sendo uma casta que também costuma aparecer. Região, costuma aparecer, mas não aparecia. Era Alvarinho, Loureiro, Fernão Pires e Arinto. Mas o problema desse vinho é que era muito maduro para agentes locais e depois os meus tios-avós resolveram juntar a sal para lhe dar acidez. Eram vinhos normalmente, mesmo a vinha antiga, que infelizmente foi dizimada pela Vicência Dourada, eram vinhos que era frequente terem 12 graus, já na altura, não é? Estamos a falar anos 70, ou aqueles primeiros que eu ia sabendo qual era a graduação que tinham, não é? E mais redondos, eram vinhos que não tinham gás. Os meus avós achavam que era uma coisa perfeitamente desqualificativa de um vinho ter gás, porque no fundo demonstrava que não se tinha controlado o processo. Exatamente. Que era essa diferença entre ter um vinho que no fundo fermentava dentro da garrafa e no nosso caso o que se esperava era que ele, ou na maior parte dos casos, fizesse a mallática para que não fosse introduzir gás na garrafa e com isso precipitações e outro tipo de coisas. Depois, ali, em termos de castas,
ainda andamos, fiz em 18 uma experiência, até pedi um cliente, tenho Sauvignon Blanc, porque falava que a certa altura teria existido lá plantada uma casta francesa, que nunca soube qual era, porque depois não sobrou nenhuma cepa. Uhum. E agora temos, por causa do rosé, para além do tradicional vinhão, para o tinto, que vendemos a granel e nas redondezas. É um fenómeno engraçado. É quase como o lançamento do iPhone. Há ali uma fila grande de pessoas sempre a saber quando é que vai haver tinto, quando é que vai haver tinto. E é o meu encarregado que trata disso tudo, faz o marketing tudo daquilo, diz quando é que é e quando não é, e quase que tem ali um sistema Uma espécie de de cotas. Beaujolais Nouveau SRD, Exatamente, e vende mas aquilo com num fim de semana ou dois em dezembro. É um fenómeno maravilha. engraçado. E é daqueles vinhos que não, como ele diz, eu não interfiro em nada, completamente natural. Não gosto muito. Eu acho que naturais são todos, às vezes são. Artesanal. É artesanal nesse sentido. Mas agora, por causa de termos um rosé que fazemos com vinhão e que temos que clarificar sempre com borra de loureiro, plantamos o padeiro de pasto, que também é uma casta muito interessante, não só para rosés, mas também eventualmente para tintos mais leves e no fundo mais vibrantes. E uma Mas casta, qual é essa casta? o padeiro de pasto. O padeiro. O padeiro de pasto, exatamente. E uma casta que sempre existiu na região e ali em determinadas zonas, que é o moscatel galego. É engraçado que não está nem para vinho regional minho. Eu posso fazer um Sauvignon Blanc com vinho regional minho, mas alguém se esqueceu de moscatel. incluir uma casta que é o moscatel galego branco, que até em Monção havia. Presentes Tinha um uma pouco por todo o cepa nosso país. centenária. Sim. Que é uma casta interessante e que eu fiz e já vou revelar um bocado, passar para a fase seguinte. Uma das coisas que vou levar, ainda não tenho o rótulo, mas já está engarrafado, que é uma vindima tardia de moscatel galego. Uma vindima tardia de curtimento. Ou seja, apanhou-se o cacho desidratado, é mais um processo de desidratação, e fizemos a fermentação em curtimento. E depois fomos prensar aquilo mais um bocado, e pronto, teve uma parte a estagiar em inox, outra em barrica, pronto, e no próximo enófilo vão poder provar. Maravilha. Já temos uma novidade. Por isso, aliás, isto é mais novidade mesmo. variedade. Uma referência nova. Sim. Já deveria estar no mercado, mas isto das rotulagens estão atrasadas, está tudo um pouco. Estamos com a cadeia de abastecimento muito fragmentada, não se consegue ter as coisas no tempo devido, mas pronto, mas pelo menos as pessoas já podem exatamente conhecer e provar e dizer o que é que Antes de irmos para os vinhos, falaste em 9 hectares e meio em Monção, na zona do Cávado. Quantos Sim, é mais ou hectares? menos o mesmo, não é por simetria, Okay. mas é basicamente o mesmo, não é? 9, qualquer coisa. Todas as vezes que medimos, dá-nos, no fundo, algumas diferenças, não é? Portanto, o total, arredondado, vamos dizer 20 andamos hectares. 19, não chega a 20. Para ser um número redondinho e bonito. É. Então, vamos lá à última parte. Os vinhos
que é que vamos ter à prova, quais são as Já estraguei uma novidades, parte. quais são as curiosidades. Não, não é estragar, faz parte. Tinha que ser anunciado. Para além Pronto. do moscatel, da colheita tardia de moscatel galego branco, que mais vamos ter? Olha, vamos ter as novas reservas que estão a sair agora, que é o Arinto Reserva 20, o Loureiro Reserva 20, que ainda não foram provados, acho eu, praticamente ninguém, a não ser a nossa equipa de enologia e eu deixei uma garrafa agora, reputadíssimo descansão da nossa praça, o André Figuinha, estou curioso o que é que ele vai achar. Este ano foi interessante e tento manter um certo perfil, mas vou sempre mudando algumas coisas, sou um bocado inquieto. É como também quando vou para a cozinha, olho para a receita e digo, mas isto é isto? E agora ficava giro fazer isto. O que é que Então, se pode mudar aqui? Este de 20, houve uma barrica em que... Estás a falar do Loureiro ou do Arinto? Desculpa, exatamente, desculpa situar. O Arinto, uma das barricas fez malalática. Uhum. Não está muito presente, não está nada com aqueles aromas lácteos, mas é um vinho que nós temos sempre nos 14 graus, à volta disso, também com uma acidez elevada, assim, 6,5, um pH baixo, agora não sei de cor, mas 3,20 ou abaixo disso, mesmo com uma parte de efeito malolática para ser assim um bocadinho bold, não é assim pujante. Já o Loureiro, repeti a receita, em parte, porque também foi 20, é o terceiro ano que nós fazemos, começamos em 18 a lançar, fizemos alguns ensaios anteriores e tudo, mas pronto, foi em 18 que lançamos e fazemos sempre com 15% mais ou menos, não é exatamente, ligeiramente menos, que é de uma barrica que fica de um ano para o outro. Por isso, o vinho de 20 vai ter uma percentagem. Isto é um bocadinho como nas estafetas, em que há alguém que passa o testemunho ao outro, por isso há sempre uma barrica que fica para trás. E nessa barrica tem sempre um bocado um lote de curtimento. Em 21 não vamos ter lote de curtimento. Este foi um ano que desce para curtimentas. E por isso aí depois o 21 vai ter essa diferença, mas como só vai sair daqui por algum tempo. Este é um vinho que nós temos falado bastante. Sim, nós dois. Sim. E temos falado aqui também de loureiros com outros produtores. Sim. Porque, de facto, e pegando as palavras que usaste há pouco, era uma casta um pouco menosprezada, um pouco esquecida e raramente trabalhada a sol. É recente esse trabalho. Não é assim tão recente, Luís. Houve uma primeira vaga e depois a coisa esmoreceu um bocadinho. Sim. Anos 80 começam a aparecer os primeiros. Não é uma coisa tipo. Aliás, Portugal não é um país de monocastas, não é? De tradição. Sim, não era. Tradição. Portanto, e nos vinhos verdes em particular, aquela que tinha de facto mais notoriedade e que tem mais histórico é o Alvarinho, e mesmo essa também não tem assim tantas décadas quanto isso. Mas claramente era o Alvarinho e nunca o Loureiro. E têm vindo a aparecer bons loureiros, a mostrar de facto aquilo que tu dizias. É uma casta com potencial e com qualidade para ser vinificada a solo, que dá vinhos suficientemente completos e complexos e, sobretudo, com algum, se não muito, vamos ver, potencial de evolução. E o teu loureiro, é verdade que ainda não há muito histórico, é o 18 o primeiro. Tive o privilégio de o conhecer logo no momento e de ir acompanhando. Ainda tenho algumas garrafas dele que vou guardando porque acredito muito nele. São vinhos que quem não sabe o que é loureiro tem aqui um bom exemplar para perceber o que é loureiro e onde é que o loureiro pode chegar. Não é talvez o loureiro mais típico, é muito interessante até prová-lo em jovem, mas nós também não procuramos
loureiro, exatamente esse perfil, mais terpénico, um cítrico maduro, muito mais Nem nessa pânico, linha. nem com gás. Sim, se o gás era... Do que se vê em muitos Sabes, loureiros. eu faço alguns vinhos para clientes que me pedem. Tenho vinhos que começaram. Aliás, o meu primeiro loureiro monocasta é a antítese deste, porque foi a minha cliente japonesa que me pôs um desafio e disse, até porque foi uma vez à adega, e disse: isto é tão bom assim, por que não engarrafas isto já? E eu disse: mas sabes que eu gosto de deixar o vinho muito tempo nas borras. Eu às vezes fico inebriado quando nesta fase e vou cheirar as borras, acho aquilo uma coisa fantástica. E tem um potencial culinário enorme. Fazer e cozinhar-se em borra de vinho, fazer algum tipo de assado de vinhas de alho em borra, em vez de ser no vinho, na borra, No vinho. mais concentrado, dá coisas excepcionais. Já mandamos borras para o Yetman e para outros locais, exatamente para eles poderem fazer isso. Mas achava que se calhar faltava ali qualquer coisa, mas também era ali um desafio interessante e era um bocadinho a antítese do que nós estávamos a fazer, que nunca gostamos de engarrafar muito cedo, e eu pensei, sempre houve também essa tradição de haver um vinho que era vendido logo, muito cedo, e que era preparado muito, muito cedo. E resolvemos fazer isso com loureiro, que vai ser engarrafado que é a próxima semana, ao fim desta ou a próxima semana, e vai de avião para o Japão. E é vendido na altura do Beaujolais Nouveau. E esse foi o primeiro, a experiência de loureiro monocasta. Depois tínhamos o vinho que era loureiro e arinto, 50-50, onde as duas castas eu acho que se completam muito bem e vão dar uma complementaridade muito interessante entre os dois. Mas o loureiro reserva já procura ter uma característica completamente diferente, não tão pungente em termos aromáticos, mas sobretudo com uma textura de boca muito mais completa, mais abrangente, mais larga, e depois com esse potencial de guarda e, no fundo, que possa, em termos gastronómicos, eu sei que isso é uma das coisas que tu gostas muito de explorar, em termos de combinações, que possa ser interessante e também não se sobrepor excessivamente à comida, que às vezes acontece com vinhos excessivamente aromáticos. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, por isso vão ser apresentados esses... exatamente. Vão ser apresentados os dois reservas. Eu confesso que ainda não pensei totalmente no alinhamento. Tem uma coisa nova que é, no fundo, um blend, que vai ser o nosso futuro topo de gama, que é um vinho 19, foi engarrafado, salvo erro, em junho, também com mala lática parcial, parte em madeira, um bocado de curtimenta, que no fundo era isto que se fazia um pouco com os vinhos. Nós, na região, ou não, pré-leveduras industriais, os vinhos tinham sempre que levar alguma parte da própria película para que fosse mais fácil a sua fermentação. E no Alvarinho isso é muito notório. Sempre que eu tento fazer fermentações espontâneas, aquilo tende a não fermentar até ao fim. Nos curtimentas isso já não acontece e por isso era uma das coisas que se fazia muito. E por isso eu tento ver e buscar um bocado nas notas, são muito dispersas e pouco, porque sobretudo o meu quarto avô tinha
tinha apenas umas anotações ligeiras, de pedir umas baças da vinha ao vizinho para fazer umas experiências e assim, mas tinha umas coisas muito vagas, o tempo que esperava antes de engarrafar, etc. E que passava das barricas mais pequenas para as maiores e que deixava ficar umas para trás, etc. Aquilo é um processo de reconstituição complicado. Mas um que eu consegui reconstituir, até muito por memória olfativa, foi e levo o 18, o sobre Lias, que foi quando eu fui a primeira vez à Quinta de Monção, que tinha 17 anos, e o meu tio-avô disse-me que a Quinta iria ser minha, com o esforço da minha mãe, e fui eu e a minha mãe lá e serviram-nos um alvarinho que eu nunca me esqueci de sabor, e com aquele presunto típico que até é conhecido por ser à moda de Melgaço, e eu achei que aquilo não tinha nada a ver com o alvarinho que normalmente vinha para Barcelos, que o meu tio trazia, e que só se abria em ocasiões especiais, Natal, Novo Ano, quando alguém fazia anos, etc., era o vinho que se abria. E aquele, disse a caseira de lá, este é o do seu tio, o que ele faz e que deixa ficar aqui muito tempo na barrica. E eu achei, na altura, aquilo intrigante, achei que era um vinho muito diferente. E depois a falar com o sobrinho da caseira, que depois foi nosso também caseira, etc. Como é que aquilo se fazia? Não fazia. E primeiro as curtimentas, pelo menos parciais, eram tradição ali. E como as malaláticas. Os galegos mantiveram mais isso do que nós, até mesmo os sistemas de condução, porque não tiveram que obedecer tanto ao paradigma do vinho verde, jovem, leve e fresco. E eles faziam os Rias Baixas, que era uma DO diferente do Ribeiro, ou Ribeiro, agora, e por isso puderam recuperar e ter uma linha condutora do que era o vinho que se fazia, e no fundo o Sobrelias pretende ser o mais próximo possível do que seriam alguns dos vinhos dali da região, ainda no século XIX e talvez anteriores, talvez os primeiros a serem exportados tivessem essa característica. Talvez não exclusivamente de Alvarinho, que é outra das coisas. O vinho, antes, Sim. nós temos rótulos antigos que dizem apenas vinho branco de Monção. E era isto do século XIX, por isso 1880 e muitos, 90, que dizem vinho branco de Monção, e o tinto era vinho palhete de Monção. Por isso tínhamos ali uma realidade completamente distinta, e que eu acho que deve ser recuperada. Houve este desvio, quase uma uniformização de um determinado padrão, que no fundo foi importante, deu notoriedade, tem lugar especial, mas que tornou mais difícil toda quase esta arqueologia vínica de perceber o que é que se fazia para trás. E são histórias que têm que se explorar. O nosso tempo está a chegar ao fim e estou outra vez a ouvir-te com alguma interferência. Sim, vamos ver se também. Conseguimos terminar. Portanto, estávamos a alinhar aqui as novidades. Portanto, o colheita tardia do Moscatel Galego, o Arinto Reserva 20, o Loureiro Reserva 20, o Sobrelias 18. Vai haver. Então, eu vou levar esse que será o novo, e só o vou lançar em 22, que é vamos chamar Passos de Cima, Passos e que é um blend de Loureiro, Arinto, sim, porque era uma das partes da casa tinha exatamente esse nome, que é porque havia a casa de baixo e a casa de cima. A casa, a certa altura, ficou separada entre os dois ramos, e havia a casa de cima e a casa de baixo. Eu venho de ambas 6 vezes, que explica às vezes alguns aspectos menos conformes da minha personalidade, mas pronto, nunca houve primos direitos, sequer casado, mas realmente há ali uma
uma convergência grande. E foi exatamente recriado quando os vinhos de lá faziam mala lática. A única coisa que este não tem no blend, porque podemos dizer... Estás a ouvir? A ligação está novamente muito difícil, Paulo. Sim? Pronto. Sim, agora estou a ouvir novamente. Pronto. Estavas a falar do vinho? Onde é que fica? Estava a dizer, pronto, mas no fundo é um vinho com parte parcial em madeira, alguma mala lática, sobretudo Loureiro Arinto, um bocadinho de Fernão Pires, mas pronto, acho que vai ser interessante provar e já com estágio grande em garrafa. Qual é o ano do Paços de Cima? Importante. 19. Também estreia absoluta. Mas já agora. Exatamente. Mas neste caso nem estreia, porque ainda é uma antevisão. Sim, é uma antevisão. É uma prequela, acho eu. Não sei. Vamos ver se depois Vamos deixar como faremos mais ou não. Exatamente. Mais alguma novidade? Pronto, e depois é isso. Alguns 19, se calhar vou levar algumas antiguidades. O Alvarinho reserva de 20 também. Estou à espera dos rótulos. E será basicamente isso. E levar algumas coisas que tenha por lá perdido na garrafeira para dar a provar e fazer sempre esta evangelização em relação às coisas, ao que é a durabilidade dos vinhos da região. Sim, há sempre essa curiosidade na mesa da Quinta de Passos. Portanto, acho que já é habitual assim ser, e de quem nos visita e te visita ter essas curiosidades à prova. Assim esperemos. Queria agora também deixar aqui a oportunidade, se alguém quiser colocar uma ou duas perguntas ao Paulo para o podermos fazer. Já estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas não quero deixar de dar essa oportunidade. Aproveitar para dizer, enquanto escrevem as vossas questões, aproveitar para referir que amanhã estaremos aqui novamente às 21h30, em direto com a Joana Pinhão, produtora e enóloga dos vinhos Somnium do Douro, e para falar também no projeto mais recente dela na região do Tejo. Portanto, mais uma presença no Enófilo. Estou aqui a recuar um pouco no histórico. Se alguém colocou alguma pergunta já há muito para trás, peço mesmo o favor de a repetir. Fui vendo algumas observações. Revolta das Alheiras é um excelente loureiro. Também acho. Não sei se liga com alheiras. Uma experiência engraçada. O Oriente liga bem. Liga. Principalmente o reserva. Mais untuoso para ajudar a cortar ali um bocado a gordura. E aquele lado um pouco mais vegetal até ligar com os verdes que se costuma servir, com as verduras. Faz algum sentido. Mas nada como experimentarmos. Andando um pouco mais para trás, fui vendo algumas saudações, mas questões parece-me que não. Não consigo andar mais. Paulo, parece-me que não há questões. Pedia-te umas palavrinhas finais, já, para a despedida. Pronto, primeiro agradecer o facto de podermos estar aqui a conversar, que é sempre bom. Agora já podemos estar face a face com os enófilos e com o enófilo, que és tu, não é o organizador do enófilo, e não há nada como provar e fazer a degustação no local, e nós termos algum feedback dos consumidores e de alguns mais conhecedores. É sempre muito mais importante termos esse feedback. É fundamental para nós enquanto produtores, e por isso espero que as pessoas vão lá, sejam sinceras. Eu digo sempre, eu gosto de fazer bons vinhos, não tenho a pretensão que os meus vinhos são os melhores do mundo
e arredores, mas quero fazê-lo sempre o melhor possível, e para isso preciso perceber o que é que também eles ter uma opinião sincera por parte de quem tem a oportunidade de os conhecer e de os provar. Estamos aqui novamente com dificuldades. Aproveito eu para relembrar, portanto, o evento dia 20 de novembro, das 15 às 20, no Hotel Crown Plaza, localizado na Avenida da Boa Vista, no Porto. Os bilhetes já estão disponíveis, com desconto para compra antecipada. Os lugares são limitados, portanto, garantam já o vosso lugar, bilheteira online e nos locais habituais. Não queria encerrar sem me despedir e agradecer ao Paulo. Só aguardar aqui uns segundos a ver se a ligação se restabelece. A todos os que acompanharam aqui o direto, o meu obrigado. Vemo-nos amanhã em conversa com a Joana Pinhão. Paulo, se me estás a ouvir, muito obrigado por ter estado aqui a partilhar um pouco da tua história e dos teus vinhos. Vemo-nos no dia 20 no Porto. Obrigado a todos, uma boa noite e até amanhã.